Voltamos com o programa Hora da Saúde sobre insuficiência cardíaca na atenção primária. Continuamos agora com o suporte técnico do Dr. Marcelo Gobo Júnior. Dr. Marcelo, como diagnosticar a insuficiência cardíaca? Essa é sempre uma dúvida muito pertinente. Sim, a insuficiência cardíaca ela tem um diagnóstico essencialmente clínico. A gente usa um exame de imagem muito famoso, que é o ecocardiograma, para poder auxiliar no dimensionamento dessa doença. Mas os sintomas clínicos que a gente comentou, aquele cansaço, intolerância à atividade física, o inchaço das pernas, o aumento do volume abdominal, o acúmulo de líquido nos pulmões, isso faz parte do quadro clínico sindrômico da insuficiência cardíaca. Nem sempre a capacidade contrátil do coração, ela vai gerar uma coisa que a gente chama de fração de ejeção reduzida, que é a quantidade de sangue que o coração libera para dentro do nosso corpo como um todo. Nem sempre isso vai ser alterado no ecocardiograma, mas é um exame muito importante para a gente poder avaliar se isso acontece, porque o tratamento de uma condição e de outra vai diferir. E além disso, a gente precisa avaliar outras alterações morfológicas, ou seja, do aspecto anatômico, de como é a característica do coração. Qual é o formato, intensidade da contração, capacidade de dilatar, se tem refluxo de uma câmara para outra. E tudo isso vai ser o ecocardiograma que vai mostrar para a gente. E quem pode fazer esse diagnóstico? O diagnóstico pode ser feito pelo clínico, né, pelo médico de família, o generalista que está cuidando disso, e pelo cardiologista. O manejo é que vai variar de acordo com esse grau de insuficiência cardíaca, né? A gente costuma categorizar a insuficiência cardíaca em 4 intensidades de agravamento da doença, de acordo com os sintomas de falta de ar, de dispneia, que a gente fala, né, de cansaço, de fadiga, que está associado a isso. Então, em relação a uma presença de sintomas desde o repouso até os esforços normais, habituais, é como a gente vai categorizar a presença da insuficiência cardíaca. Então, alguém que tem hipertensão, por exemplo, e é uma hipertensão com estadiamento, com estágio mais avançado, essa pessoa naturalmente já vai ser avaliada dentro de um estágio de insuficiência cardíaca relacionada a essa patologia, mas ela pode não apresentar nenhum sintoma clínico no seu dia a dia. Mas, como a gente comentou, é a via final comum dessas doenças de acometimento cardiovascular. Então, eu preciso cuidar para não deixar com que a história natural caminhe para o aparecimento de uma insuficiência cardíaca que seja sintomática, que comece a limitar a minha atividade aos esforços e chegue até uma incapacidade de execução de atividades cotidianas e mesmo com sintomas no repouso. Marcelo, a gente falou dos sintomas, né, sobre quem pode diagnosticar, mas e o tratamento? Como é o tratamento da insuficiência cardíaca? O tratamento da insuficiência cardíaca vai variar de acordo com a intensidade e o fator causal. De modo geral, a gente tem algumas classes de medicamento que estão presentes nesse tratamento e que vão acabar entrando em algum momento de acordo com o andar, com a evolução da minha história natural da doença. Como a gente falou na abertura do programa, o vasodilatador é essencial justamente por ele diminuir o esforço que o coração tem que fazer para que o sangue consiga ganhar a nossa periferia e consiga navegar de modo tranquilo, sem esse aumento do esforço da bomba cardíaca. Uma outra classe de medicamentos que é muito comum são os beta-bloqueadores, que são utilizados, às vezes diuréticos para controle de sintomas, os inibidores da enzima conversora de angiotensina e os antagonistas do receptor de aldosterona. Eles são classes medicamentosas que normalmente são utilizadas. Além disso, a gente costuma utilizar controle nutricional para o paciente que tem insuficiência cardíaca, recomendando uma dieta com uma baixa quantidade de sódio, com uma retenção em relação ao controle de ingesta hídrica importante. Então eu oriento, de acordo com o nível da insuficiência cardíaca, uma ingesta limitada de quantidade de líquidos por dia. Isso faz parte do meu quadro de tratamento, além do estímulo à execução de atividade física. Claro, com supervisão, e essa insuficiência cardíaca precisa estar compensada para que eu oriente essa prática de atividade física com supervisão para treinar esse músculo cardíaco a conseguir se contrair e ganhar
potência, né, força para poder bombear esse sangue e distribuí-lo para todo o corpo de uma maneira controlada. Isso melhora também a percepção do paciente em relação a esse cansaço, a esse esforço e melhora da qualidade de vida. Então, basicamente, o tratamento da insuficiência cardíaca vai ser assim. E claro, eu preciso sempre lembrar qual que é a condição pregressa. Se é uma alteração de válvula, que talvez vá precisar de uma cirurgia ou de um marca-passo. Tudo vai depender do que é a causa da insuficiência cardíaca, se a hipertensão está tratada, se está adequadamente tratada, é assim. E o que está relacionado ao aumento da mortalidade nessa condição de saúde? Então, uma coisa que está diretamente relacionada com a mortalidade é o controle inadequado. Como a gente comentou lá no começo do programa, a insuficiência cardíaca ela é comum em diversas condições de saúde e em um perfil específico de paciente, que no nosso caso é o paciente idoso. E às vezes a condição ou não está diagnosticada ou não está adequadamente tratada. Algumas dessas medicações que a gente comentou, que são utilizadas no tratamento da insuficiência cardíaca, elas são responsáveis por aumento da sobrevida do paciente. E elas acabam não podendo faltar na nossa orientação ao tratamento. Então, às vezes, o nível de mortalidade é alto em decorrência de diversas internações, hospitalizações que são necessárias por conta da descompensação da doença, muito em relação ao manejo não farmacológico também, e esse manejo não farmacológico vai envolver a atividade física, o controle hídrico, controle nutricional. Tudo isso são fatores que elevam a mortalidade da insuficiência cardíaca. Além disso, como a gente comentou, a causa de morte súbita, a mortalidade por morte súbita, ela também é alta nessa condição de saúde, e o principal, é uma doença que ela é debilitante, ela é progressiva. Ela vai caminhando para um tipo de cuidado que é de cuidado paliativo. O que é isso? De controle dos sintomas que estão associados a essa condição, porque, de modo geral, ela é irreversível. Então, quando eu, tirando as causas agudas, as causas crônicas da insuficiência cardíaca, elas não conseguem modificar a insuficiência, mas eu consigo fazer controle de sintomas. E aí, com isso, eu posso viver bem, viver com uma vida plena, mesmo que eu não consiga me desfazer da presença dela no meu organismo, no meu funcionamento. E para o paciente, o importante é isso, né? Ter qualidade de vida durante todo esse processo, nesse convívio com a doença. Sim, se a gente pensar que a hipertensão é uma das doenças mais prevalentes no nosso país, a insuficiência cardíaca ela está diretamente relacionada com a hipertensão, né? Então é igualmente alta a prevalência. Isso não quer dizer, quando a gente recebe um diagnóstico de hipertensão, de modo geral, as pessoas não costumam se abalar tanto com isso, porque conhecem várias pessoas que têm essa condição de saúde e muitas vezes é até visto como algo, só estou com pressão alta, vou usar a medicação e pronto. Só que o não tratamento adequado da hipertensão vai caminhar para essa insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca ela não precisa nos assustar. Então, descobri que eu estou com insuficiência cardíaca. Eu não preciso me assustar muito com isso. Eu preciso entender como a doença funciona e entender o que eu posso fazer para poder minimizar os meus sintomas e fazer um controle adequado, né? Mesmo que ela esteja relacionada a uma alta mortalidade, eu consigo fazer um controle e ter uma vida com boa qualidade. Eu preciso entender o processo e buscar as vias mais adequadas para o meu tratamento. Marcelo, e por que o nível de internações é tão alto nessa condição de saúde? O nível de internações ele é alto muito por conta dos fatores de riscos associados à descompensação da insuficiência cardíaca. Então, quem tem insuficiência cardíaca e passa por um processo de infecção, por exemplo, acaba sofrendo uma maior probabilidade de descompensação dessa insuficiência cardíaca. Então, uma vez que eu tenho a doença crônica instalada, ela pode sofrer um efeito que a gente chama de agudização. Então ela descompensa e aí eu tenho sintomas que são mais contundentes, de falta de ar, de intolerância ao decúbito, né, que eu não consigo deitar, aumento do meu edema, do meu inchaço das pernas, aumento do volume abdominal, de acúmulo de líquido. Quando isso acontece,
a gente vai tendo essa característica da descompensação. Existem vários perfis de descompensação da insuficiência cardíaca também, mas de modo geral é isso. Alguma coisa acontece e o meu coração, que já estava com insuficiência antes, tem um aumento de demanda e eu não consigo compensar isso, então eu não consigo manter o meu débito cardíaco, não consigo manter a função contrátil do meu coração. Então, isso é um dos principais fatores que leva à internação, à descompensação da insuficiência cardíaca. O que pode levar a isso? Então, uma infecção pode causar uma alteração da tireoide, anemia, então descompensação em virtude de anemia. A gente também pode ter desidratação com alteração hidroeletrolítica por conta disso. Então, um paciente idoso que tem uma certa fragilidade, que tem insuficiência cardíaca e que tem um quadro de diarreia, por exemplo, pode descompensar da insuficiência cardíaca em decorrência disso. E aí, essa descompensação vai se manifestar, às vezes, com o inchaço das pernas, com a falta de ar, com uma confusão mental, às vezes delírio. E tudo isso é fator muito importante que a gente precisa cuidar. E leva à internação e aumenta a mortalidade. Então, às vezes, eu posso ter um quadro de óbito em decorrência de uma infecção urinária que descompensou a insuficiência cardíaca, né? Não necessariamente uma morte súbita cardíaca, ou um novo infarto, ou uma falência da bomba. Às vezes essa falência vai ser secundária a um processo infeccioso que é simples de ser tratado. Mas se eu tenho uma grande área do meu coração acometida, às vezes eu não consigo reverter essa situação e caminha para uma fatalidade do óbito. Marcelo, eu queria que você falasse também sobre o papel da atenção primária no cuidado específico dessa patologia. A atenção primária tem um papel fundamental, especialmente porque consegue garantir com que as comorbidades se controlem e a gente evite a descompensação, e evitando a descompensação a gente minimize a necessidade de internação. Então, para quem nos assiste, procurar o seu médico de família e comunidade, procurar a unidade básica de saúde para poder fazer o segmento adequado é essencial para o controle da insuficiência cardíaca. Justamente porque eu não espero a descompensação ficar grande para poder intervir. Então imagina que eu tenho insuficiência cardíaca já instalada há um tempo, está tudo bem, está tudo compensado, aí algum desses fatores que a gente comentou acontece. Uma infecção urinária que seja, eu não preciso esperar o meu coração ficar com uma dificuldade maior de bombear o sangue para procurar ajuda, para ir ao pronto-socorro. Se eu faço o meu segmento de rotina na atenção primária, assim que eu começo a perceber que ao aparecer uma alteração urinária, eu já posso procurar ajuda, resolver a infecção e evitar que haja uma necessidade de reinternação. Ao mesmo tempo, quando o paciente recebe alta, fez o diagnóstico às vezes numa urgência, ou teve um infarto, alguma coisa assim, e descobriu que ficou com a insuficiência cardíaca como consequência dessa doença coronariana. O que vai acontecer? A unidade básica de saúde recebe esse paciente, otimiza o tratamento farmacológico, promove para esse paciente um controle adequado de sintomas, melhorando a qualidade de vida. Então é fundamental para o manejo da insuficiência cardíaca uma boa relação entre a atenção primária e os níveis secundários de atenção. É um caso de insuficiência cardíaca que está se complicando, né, que está ganhando mais sintomas, está perdendo função. Então eu encaminho para o especialista focal, para o cardiologista, para poder fazer um bom manejo farmacológico, otimizar o tratamento, verificar se todas as possibilidades terapêuticas estão sendo utilizadas e se a gente está seguindo o manejo adequado, e fazer esse diálogo entre as partes para poder garantir um melhor tratamento para o paciente. E aí, tá gostando desse assunto? Então continue com a gente aqui no Hora da Saúde. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós voltamos com o Dr. Marcelo Gobo Júnior falando mais sobre a insuficiência cardíaca.